Bom, vamos agora para o exercício 3.12 do livro Process Dynamics and Control. Ele deu essa equação aqui, tá? E ele quer que a gente resolva a equação e ache o y de t. É opcional você achar o y de t, porque ele quer, na verdade, que você fale em qual que é a função do t, né? Se aumentar o t, o que acontece? Então você tem que analisar só os termos em que estão o t, né? O tempo. Mas a gente vai fazer a parte opcional, porque daí você já consegue entender tudo. Se você tem a equação toda, você já consegue automaticamente entender o que está acontecendo. Se o tempo vai para infinito, o que acontece com o sistema, se o tempo é zero, o que acontece com o sistema. Bom, então ele dá essa equação, uma equação diferencial de segundo grau, segunda ordem, né? E a gente começa aplicando Laplace. Depois que a gente aplica Laplace, vai isolar o y de s e vai chegar nessa equação aqui. Essa equação aqui a gente vai usar em todos os itens, divididos em itens A, B, C e D. Tá? Cada item é um caso. Mas a gente vai usar sempre essa equação aqui, em que K é a constante do sistema. U de S ele vai dar U de T, a gente vai transformar esse U de T em U de S. E sempre a gente vai pegar essa equação e adicionar esse U de S aqui. Tá? É simplesmente isso. Bom, o exercício A, ou a parte A, ele vai te dar um U de T de A vezes S de T, um step, e você transformando isso para Laplace, vai ficar U de S é igual a sobre S. Então você pega, exatamente o que eu acabei de falar, você pega e vai substituir esse U de S aqui. Vai ficar Y de S é igual a K vezes A sobre S, né, que é esse S aqui, S que multiplica esses dois termos aqui, tal 1S mais 1 que multiplica tal 2S mais 1. Aplica Laplace menos 1, porque isso aqui já está isolado, o YS já está isolado. Você vai chegar no Y de T, que é o comportamento do sistema no tempo. Tá? A gente transformou primeiro para Laplace para resolver, depois a gente voltou para o tempo. Então a gente tem a resposta no tempo, que é Y de T igual a K vezes A, que são constantes que ele deu, que multiplica 1 mais tal 1 e elevado na menos T sobre tal 1 menos tal 2 vezes e elevado na menos t sobre tal 2. Isso é sobre tal 2 sobre tal 1. Então, tendo essa configuração, essa equação aqui, essa resolução, você já consegue saber o que acontece com o t quando ele vai para infinito, quando ele é zero. Tá? Essa aqui é a parte optativa do problema. Agora para o B. Ele é a mesma configuração, ele vai te dar um U de T e você vai substituir naquela primeira fórmula que a gente estava vendo lá. O U de T, nesse caso, no item B, é B vezes E elevado na T sobre tal, em que tal é diferente de tal 1, que é diferente de tal 2. Tá? Aplicando Laplace aqui, você tem que o U de S, vai transformar esse U de T, vai para Laplace, U de S é igual a B vezes tal sobre tal S mais 1. Tá? Esse tal não é tal 1 nem tal 2, esse tal é diferente de tal 1 e tal 2. Então, substituindo na U de S, vamos ficar com essa equação. Y de S é igual a K vezes B vezes tal, que são todos constantes, eu posso tirar, que multiplica 1 sobre esses três termos, tal 1S mais 1, tal 2S mais 2 e tal tal 1S mais 1, tal 2S mais 1 e tal S mais 1. Aqui a gente tem que ter a sacada de fazer as frações parciais, porque não tem, como a gente quer voltar com essa equação aqui para o tempo, não tem uma equação característica numa tabela ou algo do tipo que a gente vá conseguir fazer direto. Então a gente tem que fazer as frações parciais. Tá? Essa é a ferramenta que a gente precisa usar. Separou em fração parcial, isso aqui você não precisa colocar na fração parcial, são constantes, então você pode jogar para o lado, que você vai impor que y de s é igual a kb tal, e multiplica a sobre o primeiro termo, mais b sobre o segundo termo, mais c sobre o terceiro termo. Você vai resolver esse sisteminha de fração parcial aqui. Tá? Vai ficar um sisteminha linear, você vai saber o que é a, o que é b, o que é c, vai substituir aqui, aí você vai ter um y de s
em função só de S, não de A, B e C. Aí você vai pegar isso aqui e transformar para o tempo de novo. Resolvendo o sistema, que dá muita conta fazer isso, vai ficar com y de S igual a K vezes B vezes tal, que multiplica 1 menos tal, tal 2, sobre tal, tal 1 menos tal, tal 2, vezes isso aqui é o A, e isso aqui é o que a gente já tinha aqui. Tá? E a mesma coisa para os três termos. No caso do C, o C a gente vai ver que o C é igual a zero. Então a gente vai ter só dois termos. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. E esses aqui são o que a gente vai querer substituir. Como A e B são constantes, tá? Só estão em função de tal, tal 1 e tal 2, você pode fazer a transformada. A transformada de tudo isso aqui vai ser transformada. Você pode transformar só esses dois termos aqui. 1 sobre tal 1S mais 1 e 1 sobre tal 2S mais 1. Que vai ficar, então, aplicando o Laplace inverso, vai ficar a resposta no tempo igual ao primeiro item A. Vai ter a resposta no tempo y de t igual a k b tal. São constantes que multiplica 1 menos tal, tal 2 sobre tal, tal 1 menos tal, tal 2. Esse aqui é o A, tá? Isso aqui é a transformada de Laplace que a gente fez, a antitransformada de Laplace que a gente fez. Esse 1 sobre tal 1 S mais 1 vai ficar 1 sobre tal 1 vezes E elevado na T menos tal 1. E a mesma coisa para o segundo termo, vai ficar o B vezes 1 sobre tal 2 vezes E elevado na T sobre tal 2. Vamos agora para o item 3, para o terceiro item, que é o C. Ele deu também, do mesmo jeito, ele deu U de t igual a C vezes E vezes C vezes E elevado na menos T sobre tal, em que o tal é igual ao tal 1, que é diferente do tal 2. Então, esses dois eu posso chamar só de tal 1, tá? Mas não posso confundir o tal 2. Transformando Laplace isso aqui, o U de t vai ficar U de S, espaço AS. U de S é igual a C vezes tal sobre tal S mais 1. Substitui esse U de S naquela primeira equação que a gente viu, vai ficar Y de S é igual a K vezes C vezes tal 1 sobre tal 1S mais 1 ao quadrado, porque vão ser dois termos desse, vão ser esse termo aqui e o primeiro termo que tinha na primeira equação, são iguais, então eu deixo ao quadrado aqui, vezes o segundo termo que tinha lá na primeira equação também, tal 2S mais 1. Isola, tá? Deixa essas constantes de lado. É isso aqui que eu quero fazer fração parcial, do mesmo jeito que o item B. Então eu imponho que isso aqui vira um sistema do tipo y de S é igual a kc tal 1, o que multiplica A sobre tal 1S mais 1 ao quadrado, mais B tal 2S mais 1. Tá? E aqui eu vou explicar as frações parciais. Depois que aplicar as frações parciais, é uma contarada, você vai resolvendo o sistema, né? Vai ficar y de S é igual a K vezes C vezes tal 1 mais KC tal 1 ao quadrado sobre tal 1 menos tal 2. Isso tudo que multiplica, esse aqui é o A. 1 sobre tal 1S mais 1 ao quadrado. Isso aqui é o termo que a gente já tinha. Isso aqui que a gente vai aplicar Laplace. Aqui e aqui. Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Nesses dois termos a gente aplica o Laplace. Aplicando o Laplace nessa equação toda, o que vai mudar, como foi dito, essas duas partezinhas aqui só. Aplica o Laplace inverso. Vai ter resposta no tempo. Porque a gente estava em Laplace, espaço de Laplace, agora a gente foi para o tempo. Vai ficar y de t igual a kc tal 1 mais kc tal 1 ao quadrado sobre tal 1 menos tal 2, que multiplica 1 sobre tal 1 ao quadrado, vezes t, vezes e elevado na menos t sobre tal 1. Aqui, e é a mesma coisa, um termo parecido aqui para o item B. Tá? Então, o que ele quer ver é esse t aqui. Então, aparece 3 vezes o t. Aqui, nessa parte da equação vai ser um pouquinho diferente porque tem um vezes aqui, mas vai ser diretamente proporcional, tá? Vamos para o item D agora. Do mesmo jeito, ele deu U de t igual a D vezes seno de ômega t, onde o tal 1 é diferente de tal 2.
aplicando Laplace, U de S é igual a dW, de ômega dW, vou chamar de W. Desculpa, vou chamar de ômega. U de S é igual a d ômega sobre ômega ao quadrado mais S ao quadrado. Substituindo aquela primeira fórmula, vai ficar y de S, separa as constantes. Esse termo aqui que eu quero deixar em fração parcial, que eu quero aplicar a fração parcial, porque esses termos aqui eu tenho na tabela de transformado. Então aplica a fração parcial aqui, você vai ver, você vai impor que isso aqui tudo, esse y de S, que é igual a esse y de S, claro, é igual a essas constantes, vezes A sobre isso, mais B sobre isso, mais C sobre isso. São 3 equaçõezinhas, então. Resolvendo o sistema, vai ficar y de S é igual às constantes, mais A vezes o termo que a gente queria já, que está aqui, que estava aqui, mas a gente só queria descobrir A, B e C, A, B e C. Ok? Então vai ficar A sobre isso aqui, que a gente já tinha, isso aqui a gente vai conseguir transformar, isso aqui é a constante, mais B vezes isso aqui, que isso aqui a gente também tem na tabelinha, a gente já consegue transformar, e B é constante, e do mesmo jeito C é constante, e isso aqui a gente tem na tabela também. Aplico o Laplace inverso nessa equação toda aqui, você vai chegar no resultado da resposta no tempo. É y de t, que é igual a kd, que multiplica A vezes ômega e elevado a menos t sobre tal 1, mais B vezes ômega vezes e elevado a menos t sobre tal 2, mais C vezes o seno de ômega t. Essas são todas as respostas no tempo. Essas equações finais sempre dos itens A, B, C e D que foram dadas são as respostas no tempo, tá? Então essa aqui é a parte optativa do exercício. O exercício em si pede somente para você avaliar o que o que acontece quando o t é muito grande, quando o t é muito pequeno, tá? Você avalia o que acontece na resposta quando o t varia. Então, com a equação toda você já consegue responder tudo o que o exercício pede. Ok?